Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve, salve, galera! Muito boa noite, Racine. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos começar a falar sobre os gêneros textuais e especificamente os gêneros do universo jornalístico, ok? Na última aula, nós falamos sobre gêneros literários, ou seja, a maneira como os textos eram divididos lá na antiguidade. Nós vamos começar agora a falar sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais? São textos organizados em nomenclaturas a partir das suas funções discursivas e também das suas estruturas, das suas características, daquilo que vai ficar definido enquanto um elemento que tenha um segmento discursivo e, ao mesmo tempo, visual, para tentar definir um determinado texto e dar nome a esses textos. Bem, a gente vai começar, então, falando dessa parte de gêneros textuais, dos gêneros jornalísticos, que são gêneros que caem com muita frequência no Enem. Portanto, vocês precisam ficar muito atentos aí a todas as diferenças entre esses gêneros, aos mínimos detalhes e na leitura também de cada questão, porque às vezes a gente acaba confundindo um gênero com outro e nós estamos aqui hoje com a função de justamente fazer essa separação entre os gêneros, tá bem? Bom, de um modo geral, a gente vai começar pensando sobre o universo jornalístico. O universo jornalístico surgiu com uma função muito básica. Que função é essa? A função de informar, de levar uma informação para o leitor ou ouvinte, pensando atualmente também. No entanto, o compromisso com essa informação precisa ser o da informação verídica, o da informação confiável, aquela informação que eu vou levar para o outro e ele vai saber que ela é real. Desse modo, para que eu possa atingir um público grande, para que eu possa conseguir levar a minha informação a todos, eu preciso que a minha construção de texto priorize ali uma linguagem clara, objetiva, uma linguagem que vai respeitar a questão gramatical, mas que, ao mesmo tempo, vai respeitar também os conhecimentos do meu receptor, para que ele possa entender. Porque eu tenho um público-alvo, eu tenho um destinatário, ok? E uma característica primordial no gênero, né, nos gêneros, de um modo geral, mais uma vez falando, porque a gente vai começar a perceber particularidades em alguns. Né? De um modo geral, no universo jornalístico, é a imparcialidade, ou seja,
entrevista e outros textos, e a gente vai tratar dessas realidades na aula de hoje. Nós vamos começar pela clássica relação entre notícia e reportagem. Dois gêneros que facilmente se confundem, tá? E eu vou justamente fazer com que vocês entendam a diferença entre esses dois gêneros. De um modo geral, você precisa pensar o seguinte: a notícia aborda uma informação nova, algo que acabou de acontecer, é uma novidade, algo fresquinho, quentinho. A reportagem não. Ela não aborda algo que acabou de acontecer. Ela pega um assunto generalista. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Eu poderia pegar uma notícia falando sobre um grande assalto a banco que acabou de acontecer no estado de Minas Gerais. Inventei agora, tá? E aí eu vou relatar essa situação específica. Se eu quiser fazer uma reportagem, eu não tenho que falar desse caso. Uma reportagem vai ampliar. A reportagem vai falar sobre assaltos a banco, de um modo geral. Pode até usar esse fato como um dos exemplos. Mas a reportagem vai buscar ampliar a discussão sobre aquele assunto. Vai buscar pessoas que vivenciaram aquela situação, que presenciaram, pessoas que são estudiosas dessa área, pessoas que estavam naquele ambiente, pessoas que trabalharam naquela situação, vão buscar históricos, fatos, enfim, a reportagem vai ampliar e muito a informação sobre o tema. Então pensa nisso, a reportagem tem um tema, que não é algo particular, específico. É um tema que aborda situações de um modo geral. A notícia tem um tema, mas ela foca em um fato, em uma situação que acabou de acontecer. Quando você assiste a um telejornal, por exemplo, é muito comum que nele sejam apresentadas muitas notícias. Quando tem reportagem, é uma ou outra, porque a reportagem é muito maior. Então, isso já começa também a fazer uma diferença na estrutura do texto. A notícia é um texto curto, é um texto pequeno, porque ele ainda também não tem muita informação. Por mais informação que ele tenha, como ele foca só em um fato, ele relata aquele fato e pronto. Então, é um texto informativo, imparcial e curto. Já a reportagem é um texto grande, amplo, ele tem corpo, porque tem muita informação. A gente busca enriquecer o conteúdo da reportagem, trazendo o máximo de informações possíveis aí. Então, ele também é um texto informativo e imparcial. E é justamente por isso que as pessoas confundem notícia com reportagem. Só que, pelo tamanho, a gente já consegue diferenciar. E pensando na ideia do foco, da temática, tá bem? Bom, vou dar um exemplo clássico para vocês entenderem isso na prática. Existe um programa chamado Profissão Repórter. O Profissão Repórter é um programa que dura, durante 1 hora mais ou menos, e toda essa duração é em cima de um único assunto, com vários repórteres em diferentes pontos, tentando trazer o maior número possível de informação para o telespectador. Então, eu tenho lá, por exemplo, aumento da violência no Brasil. Eles vão começar a falar com pessoas que estudam sobre violência, com pessoas que trabalham com segurança pública. Eles vão conhecer lugares conhecidos, vistos, conhecidos, marcados como lugares perigosos, mais perigosos. Eles vão pesquisar lugares conhecidos como tranquilos, como calmos, e vão ver o que um lugar faz, o que o outro não faz, para poder chamar a atenção. Qual é a realidade vivida em cada... Ou seja, eles vão buscar de um modo geral. Não vai pegar um fato específico. Mais uma vez, pode pegar como exemplo, mas não como o mote daquela discussão. O mote vai ser o aumento da violência. Sendo uma notícia, seria uma situação específica de violência, ok? Bem, então, partindo disso, qual é a estrutura que a gente tem
para esses textos, porque justamente são textos que se confundem. Os textos apresentam um título que precisa ser chamativo, que precisa ser criativo para prender a atenção do leitor ou do ouvinte, porque depende de onde, né, ele vai assistir ou ler, de onde ele vai ter contato com esse texto. Um subtítulo, também conhecido como olho, que complementa as informações do título. Nem sempre vai aparecer, mas o subtítulo é também parte possível dentro desses textos. O primeiro parágrafo, que é o lead traz as informações básicas. O fato, quem, a pessoa envolvida no fato, o quando, o momento em que o fato acontece e o onde, ou seja, o local em que o fato acontece. E o corpo do texto traz o desmembramento das informações, traz exatamente o como, a maneira como o fato aconteceu e o porquê, os motivos que levaram àquele fato. A diferença vai estar exatamente nesse corpo do texto, que na notícia é um corpo do texto pequeno e na reportagem o corpo do texto é grande. Então, pensando visualmente, o texto tem esse aspecto para a gente poder entender. França reconhece pela primeira vez o uso de tortura na Guerra da Argélia. Título. Reparem que ele é grande, ele está em destaque. O subtítulo vem logo abaixo com uma letra não tão grande quanto o título, mas maior que a letra do texto, da notícia ou da reportagem em si. Emmanuel Macron determina ainda a abertura dos arquivos sobre desaparecidos no conflito. E aí depois vem o primeiro parágrafo, que é o lead. O governo da França reconheceu pela primeira vez nesta quinta-feira, 13, que agentes das Forças Armadas do país torturaram militantes do movimento independentista durante a Guerra da Argélia, de 1954 a 1962. Então, reparem, todos os elementos há nesse trecho. Qual é o fato? O reconhecimento, pela primeira vez, do país, o primeiro posicionamento do país reconhecendo que houve ali tortura. Esse é o fato. Onde isso aconteceu? Na França. Quando isso aconteceu? Na quinta-feira, dia 13. Quem é a pessoa que está por trás disso? É o governo, as pessoas que representam o governo. Então, todos os elementos necessários para a composição do lead estão ali. Aí, indo para baixo, começa o corpo do texto. Em comunicado, a presidência escreve que a morte do matemático pró-secessão Maurice Aldin, em 1957, foi tornada possível por um sistema legalmente constituído de detenções, que contribuiu para desaparecimentos e permitiu a tortura para fins políticos. E aí o texto começa a se desenrolar sobre a informação. E ali começa o corpo do texto. Aqui é só um trecho. O que vocês precisam ter em mente é que o Enem, quando trouxer, por exemplo, uma reportagem, ele não vai trazer a reportagem toda. E aí, você não vai ter como fazer aquela distinção do tamanho do texto. Ah, é pequena a notícia, é grande a reportagem. Não. Você vai precisar reconhecer se aquilo trata, se aquilo fala de um fato específico, ou se aquilo fala de uma temática mais ampla que busca situações e que pode até citar um determinado fato, tá bem? Bom, pensando ainda as diferenças no que diz respeito ao cumprimento das informações dentro do texto, nós temos outras questões que podem ajudar vocês. Em relação ao emprego dos tipos de discurso no texto. A notícia vai ter uma tendência a utilizar o discurso indireto, porque, considerando o recurso da polifonia, na notícia isso não vai acontecer. Na notícia, a voz que aparece ali é a do jornalista, apenas.
Já na reportagem, eu vou poder ter discurso direto e indireto. Então, eu posso ter a voz do jornalista, do repórter, posso ter a voz de alguém que deu uma entrevista e de outras pessoas, de um discurso de autoridade. Então, isso vai caracterizando aí a polifonia, ou seja, as muitas vozes existentes dentro daquele texto, tá? Em relação à divulgação de quem é o autor do texto, a notícia não vem com o nome de quem produziu aquele texto. A reportagem vem. Porque a reportagem parte de uma pesquisa. Então, pensem o seguinte: eu poderia dar uma função idêntica para um conjunto de alunos. Eu quero que vocês produzam uma reportagem do tema tal. Cada um vai trazer um texto completamente diferente, porque eles vão criar estratégias para chegar àquela situação, daquele tema, que vai partir da criatividade, do planejamento de cada um. A notícia não. Todo mundo chegou ali e viu exatamente o mesmo fato. Todo mundo tem que contar exatamente a mesma coisa. Então, a notícia não tem uma linha de raciocínio construída pelo autor daquele texto. Logo, ela não vem assinada. A reportagem vem com o nome do autor. É uma diferença muito importante para vocês entenderem, tá? E os meios de divulgação. As reportagens costumam aparecer em revistas e em edições específicas dos jornais. Geralmente, aqueles jornais publicados mais no final de semana, que são jornais maiores. Significa dizer que nos jornais diários não vem reportagem? Vem reportagem. Mas uma presença maior de reportagem acaba acontecendo mais nessas edições especiais, tá? Já a notícia aparece em todos os jornais, em sites, em blogs, a gente vê a todo momento, ok? Alguém mandou uma pergunta aqui para mim que foi a seguinte, ó, a Júlia. Professor, eu posso falar que reportagem tem entrevista e notícia não? A reportagem não necessariamente tem entrevista, Júlia. Ela pode ter uma entrevista, não há problema algum, tá bem? A notícia não vai ter. A notícia, se pegar alguma informação com alguém, como eu falei, ela faz uso do discurso indireto. Então, ela traz a informação e reproduz por meio da fala do jornalista, ok? Bem, então, essas são as Essas são as diferenças entre os gêneros notícia e reportagem. Vamos agora para uma questão para a gente poder ver como isso se aplica. Ó, vamos olhar aqui o enunciado. Em relação à notícia apresentada, quais características textuais podem ser identificadas? Eu aconselho que você sempre leia, porque ele está falando de características. Se houver mais de uma opção com características possíveis, aí a gente volta e lê o texto. Se só houver uma opção com característica possível, a gente nem precisa ler o texto. Basta saber as características do gênero. Letra A. Objetividade e linguagem argumentativa, uma vez que o autor tem a intenção de promover uma reflexão sobre a Covid-19, a objetividade é uma característica, mas linguagem argumentativa, o leitor não tem intenção nenhuma de convencer o leitor ou o ouvinte, tá? O autor. Letra B, subjetividade? Não. Subjetividade é do texto literário. Pode eliminar a letra B. Letra C, denotação? Sim, denotação é linguagem real. Vocabulário coloquial? Uma vez que a notícia se caracteriza pelo rebuscamento linguístico, ao mesmo tempo em que se molda aos interesses do leitor, o vocabulário coloquial pode até acontecer, dependendo do gênero, do veículo, né? Porque ele vai focar num público específico, mas não é uma realidade. Por quê? Porque o vocabulário precisa cumprir com uma formalidade dentro daquele universo. E aí ele fala, ó, uma vez que a notícia se caracteriza pelo rebuscamento linguístico. Rebuscamento linguístico é o contrário do vocabulário coloquial. O vocabulário coloquial é esse vocabulário cotidiano. Então, a própria letra C se contradiz.
restou para a gente a letra D, que é exatamente a opção, a única possível, né? Uma estrutura factual, ou seja, foca em fato? Sim. A notícia tem que trazer um fato. Presença de lead? Sim. A notícia precisa ter um lead. Já que o autor narra acontecimentos do cotidiano? Sim. São fatos do cotidiano, logo são acontecimentos do cotidiano. A partir do princípio de relevância das informações relatadas? Sim. Até porque você não vai ver tudo que acontece no mundo num jornal. Você vai ver aqueles fatos que são considerados os mais importantes, os mais relevantes. Beleza? Dando prosseguimento, a gente vai para outros dois gêneros que também são facilmente confundidos. O artigo de opinião e o editorial. Aqui, nesses dois, a gente começa a ver aquela questão da argumentação. São dois textos argumentativos, são dois textos opinativos, diferente da notícia e da reportagem. Notícia e reportagem são textos informativos. Artigo de opinião e editorial são textos que trazem a informação, mas que trazem também a opinião. Qual é a diferença de um para o outro? O artigo de opinião é um texto que expõe a opinião do autor daquele texto. Então, eu, Felipe, sou jornalista. Eu coloco a minha visão sobre aquele assunto, tá? E aí, quando eu coloco a minha visão, eu posso escrever em primeira pessoa do singular e vou escrever na maioria das vezes. Mas eu tenho que sustentar com argumentos. Esse texto vai vir com o meu nome, porque ele é assinado por mim, porque eu tenho que deixar claro que aquela opinião é minha. Ou seja, do autor do texto, também chamado de articulista nesse momento. Por que articulista? Porque ele tem que articular as ideias para poder convencer o outro. Então, o artigo de opinião, ele vai ter uma linguagem que pode trazer alguns recursos, em alguns momentos, figurativos, porque ele vai brincar com o universo do próprio autor. Já o editorial não é um texto que eu escreva com base na minha opinião. Eu sou o mesmo jornalista, o mesmo tema, só que o editorial eu tenho que escrever a opinião do veículo de comunicação para o qual eu trabalho. Então ele não vai vir com o meu nome, ele vai vir com o nome do veículo de comunicação. Então essa diferença é muito importante de vocês observarem. Artigo de opinião vem com o nome do autor. Editorial vem com o nome do jornal. E aí você pode falar, como é que eu não confundo, então, reportagem com artigo de opinião, já que os dois vêm com o nome do autor? A reportagem, como eu falei, é um texto imparcial e informativo. Não coloca opinião. Então, não vai ter primeira pessoa, por exemplo. O artigo de opinião coloca opinião, é um texto argumentativo e vai apresentar também a primeira pessoa, tá? O editorial não vai ter tendência a usar a primeira pessoa. Quando usar a primeira pessoa, vai costumar ser a primeira pessoa do plural. Também é um texto argumentativo, com fundamentação, comprovação e tudo mais. E lembre-se de que existe a assinatura por parte do veículo de comunicação, tá? Em relação à estrutura do artigo de opinião e do editorial, o título do artigo de opinião costuma ser polêmico, para provocar mesmo aquela questão de você querer ler. Enquanto do editorial, ele não é polêmico, ele é criativo e instigante. Ele também faz com que você queira ler, mas não cria polêmica. O olho, que é o subtítulo, vai vir em destaque logo após o título. O primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução, traz já o assunto que vai ser discutido e um posicionamento assumido para aquele texto. No desenvolvimento, os argumentos, as comprovações e as sustentações desses argumentos. E na conclusão, você traz o desfecho da informação, tá? São textos grandes também, para vocês terem uma noção. Também não vêm com frequência nos jornais, costumam aparecer em edições especiais, uma vez ao mês, uma vez à semana, justamente porque são textos que exigem uma argumentação muito sólida, uma pesquisa por trás daquilo e que demandam também um determinado tempo, tá? E aí,
mais uma vez, no artigo de opinião vem o nome do autor. No editorial não vem. Então eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. A gente não vai ler porque são 2 textos grandes. Só para vocês visualizarem como, com base no mesmo assunto, mudou essa ideia estrutural. Aqui nós temos um editorial. Título, subtítulo e o primeiro parágrafo. Ó. Edição de humanos. A edição genética traz esperanças de que a reprodução assistida não dá conta. Há muito sofrimento a ser evitado. Aí olha o primeiro parágrafo. Um anúncio vindo da China, feito de modo incomum, inquietou a comunidade científica mundial. A uma agência de notícias, o pesquisador, um bom nome aí, né, Ri Xiankui, relatou ter criado os primeiros bebês, 2 meninas gêmeas nascidas em novembro, com genes editados. Trata-se de uma técnica chamada CRISPR, que recorta em laboratório um trecho da informação genética, o DNA, para, por exemplo, eliminar a causa de uma doença. No caso, Ri diz ter empregado o procedimento com o intuito de criar embriões resistentes ao vírus HIV. O pai das crianças tem a infecção. Bem, vou vir aqui para o final, e aí reparem que o texto, lá no finalzinho, é assinado pela Folha de São Paulo, e não por quem escreveu o texto. Sobre o mesmo assunto, no mesmo jornal, nós temos um artigo de opinião. Olha o título. Neo Frankenstein. Olha como o título é polêmico. Novo Frankenstein. Olha o título, vou voltar no título do editorial. Edição de humanos. Olha como ele é mais requintado e é criativo. O outro já quis ser polêmico. Neo Frankenstein. Subtítulo. Acompanho. Olha a primeira pessoa. Parte das críticas à modificação genética de bebês. E não vejo, olha a primeira pessoa, problema em usá-la para aprimorar qualidades. Quem é que escreve? Olha o nome do autor aí, ó. Hélio Schwartzman. O outro está assinado pelo veículo de comunicação. Aqui vem o nome do autor, primeira pessoa, e um texto que aborda exatamente o mesmo assunto do editorial. Então, a diferença é que no artigo de opinião tem a opinião do próprio autor e o nome dele aparece. Primeira pessoa, algumas estratégias linguísticas vão aparecer ali, né? Ele pode ser irônico, ele pode botar perguntas, dialogar com o leitor, em algum momento jogar perguntas para o leitor, provocar o leitor, não há problema. O editorial, nesse ponto, é um texto mais formal, um texto que vai cumprir com todo o quesito argumentativo, tá bem? Bem, vamos ver então aqui uma questão sobre isso. Pelo fato de se atribuir a uma opinião coletiva, escolha uma. Bem, temos de ler o texto. O editorial se caracteriza por representar um gênero textual que expressa a opinião de um jornal ou revista em relação a um determinado assunto, aspecto que revela sua afinidade persuasiva. Então, ó, como essa opinião parte de uma ideia coletiva, ou seja, não de uma pessoa, e sim de um grupo, é uma autoria simples? É uma autoria identificada? É uma autoria desconhecida? É uma autoria plural ou é uma autoria polêmica? Nesse caso aqui, como eu falei com vocês, né, o autor, concordando ou não com aquilo, precisa escrever, porque ele está defendendo os interesses daquele veículo de comunicação. Então, aqui nós temos uma autoria desconhecida. Por quê? Autoria, pensa nisso comigo, ó, autoria é o autor do texto. Você não sabe quem é o autor. Ele representa a voz de um conjunto de pessoas, mas você não sabe quem é. Então não é identificada, não é simples, não é plural, não é polêmica. Por que não é plural? Porque não são muitas pessoas escrevendo. É uma única pessoa escrevendo
e você não sabe quem é. Ah, vem o nome do veículo de comunicação. Exatamente. E você não sabe quem escreveu, quem é o autor, você não sabe. Então, é importante ficar de olho nisso, tá? Bem, falando agora de outros gêneros textuais que existem no universo jornalístico, nós temos os classificados. Hoje em dia, os classificados são pouco vistos, né? Em alguns jornais, eles já quase não aparecem. Mas os classificados eram o único meio de comunicação antigamente possível para que as pessoas pudessem fazer anúncios de quaisquer naturezas. Então, por exemplo, eu poderia anunciar um carro, uma venda de um carro, a venda de uma casa, como eu também poderia anunciar os meus serviços. Então, sei lá, eu sou jardineiro, eu poderia anunciar os meus... Eu trabalho como jardineiro, deixar meu telefone. E as pessoas pagavam caríssimo para poder colocar uma informação nos classificados. Elas pagavam pela quantidade de caracteres. Então, é comum nos classificados nós termos recortes, informações picotadas, informações diminuídas. Então, ao invés de botar telefone e tal, botava tel, às vezes só o T. Tá? As frases não vinham escritas totalmente. Então, são textos pequenininhos dentro de quadriculados minúsculos. Tá bem? Reparem aqui, ó, trouxe alguns exemplos para vocês verem. São textos curtos, com uma informação muito breve, mas que visa justamente levar todo o conteúdo para aquele que está lendo ali, ok? Ele vai focar, obviamente, nas informações principais, por meio das descrições, como eu falei, uso de abreviações. Então, vamos ver um aqui, ó. Molina Imóveis cresce, o registro, 18.062. Vende 200 hectares várzea Albardão e granja 2 açudes. Ideal para pescaria. Ligue, fone 81 43 88 32 34 98 11 77. Tenho outros campos de lomba. Ele está anunciando um campo e falando do tamanho desse campo, o que pode fazer ali, de maneira bem objetiva, bem breve, bem curta, tá? Então, ele não teve ali teve do fone, né? Ao invés de botar telefone, ele botou fone, ele abreviou a palavra, mas não abreviou muitas coisas, tá? Aí, ó, repara lá no outro, lá embaixo. Vende sítio perto do asfalto, casa, piscina, todo mobiliado. E Barbada, valor 45 mil. AC, carro e facilito. Então, ó, aceito carro e facilito. O AC é uma forma de enxugar. Ele usa uma abreviação para poder chegar à informação, tá? Porque sabe que vai pagar pela quantidade de caracteres. 50 hectares, campo de lomba, ideal para reflorestamento, pecuaria e soja. 6.500 o hectare. Molina fones, aí ele bota de novo, fones, ao invés de telefones, e põe ali a representação, né, a sequência de números. Então, os classificados também aparecem no universo jornalístico dessa forma. Vem assim, um quadradinho, e esse gênero também já caiu no Enem. É importante a gente estar ali atualizado. Hoje em dia, é muito comum que a gente veja aí site, aplicativo para essa finalidade de anunciar coisas que vão ser vendidas e também de serviços, né? Por exemplo, OLX, Quinto Andar, né? São sites e aplicativos que nos direcionam para esse universo dos classificados que nós tínhamos antigamente. E nesse espaço atual, que é o espaço virtual, há uma possibilidade muito maior de nós tratarmos de detalhes. Então, não há mais a necessidade de colocar abreviações, informações picotadas, coisas curtas. Você pode agora, nesse novo universo, trabalhar a informação muito mais
detalhada para que o receptor tenha acesso àquilo, inclusive com acréscimo de fotos, né? Os classificados também permitiam fotos. Então, por exemplo, muitos cursos que faziam anúncio nos classificados, e aí são cursos grandes, faculdades grandes, eles colocavam imagens, isso rendia, né, rendia não, isso dependia de um valor muito acima do que o que as pessoas pagavam para isso aqui. Inclusive, muita gente procurava pessoas também por meio dos classificados. Eu não estou falando de namoro, não. Eu estou falando assim, sei lá, um filho que foi perdido. Aí a mãe lançava um classificado. Procura o fulano de tal, nascido no lugar tal, idade tal, nananã, aconteceu isso. Relatava ali. Era um meio também de as pessoas tentarem buscar, encontrar informações sobre outras pessoas, tá? Então, esse universo aí ainda existe, mas não com a mesma frequência que nós tínhamos sem o advento da internet, né? Com o advento da internet tudo mudou. Bem, e o outro gênero textual que a gente tem é o horóscopo. Então, o horóscopo é comum também aí, ó, no jornal, pode vir semanalmente, diariamente, enfim, mensalmente, vai depender de qual é, né, o jornal, a revista. E no horóscopo, a gente tem ali a apresentação do dia, da semana, do mês, ou do ano, do semestre, do bimestre, do trimestre, tudo depende da frequência daquele veículo de comunicação, mas para aqueles signos em relação à vida amorosa, a trabalho, a sorte, a saúde, a família, a emprego, enfim, a amizade, as relações interpessoais. E o horóscopo costuma trazer também conselhos sobre esses universos de que eu falei. E aí, o horóscopo é um gênero textual que costuma fazer essa previsão para o futuro. Ainda que ele esteja tratando do dia, repara, é o que vai acontecer ainda ao longo do dia. Vai falar da semana, a semana que eu estou inserido. A semana tem 7 dias. Eu estou lendo na segunda, eu ainda tenho aí mais 6 dias pela frente. Então, ele vai trazer esse universo do texto preditivo, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem. Vou ler o meu, por exemplo, que é signo de Leão. Semana de renascimento. Repara, ele está fazendo uma previsão para a semana, e não apenas para o dia. Você precisará, olha o verbo no futuro, solucionar suas vontades e precisará resolver, é porque ali tem um apagamento para evitar uma repetição desnecessária, mas eu usei de novo para vocês entenderem essa ideia de previsão, né, de futuro. Precisará resolver os problemas dos seus relacionamentos, no plural. Ou seja, ele dá uma dica ali. Todo horóscopo tem que tratar de tudo? Família, trabalho, saúde, amor. Não. Às vezes o horóscopo vem com uma informação, mas o horóscopo costuma trazer esse universo dessas coisas todas, tá? Ele não quis tratar aqui de tudo, mas tratou de uma. Vamos ver aqui outro, por exemplo, ó, Áries. Momento de reestruturação, principalmente no trabalho. Opa, aqui focou no trabalho. O de Leão não focou no trabalho. Sua vida entrará em equilíbrio. Ó, entrará, ainda não entrou. Mas é importante evitar confusões e brigas. Não se desgaste e nem tente fazer tudo ao mesmo tempo. Calma é a palavra-chave. Olha o conselho. Tenha calma. Use essa palavra como uma palavra que você vai carregar consigo. Então, ele aconselha, ele traz informações, tá? Vamos ver aqui algum outro. Deixa eu pular, vamos para o próximo. Vamos ler aqui o de Peixes. Ó, dias de espiritualidade e meditação. Nem amor, nem trabalho. Será um momento positivo, mas sua carência estará em alta.
Traga carinho para você mesmo, se cuide. Está falando do autocuidado, da espiritualidade, do autoconhecimento. Então, aqui tem também o conselho, tem também a ideia de previsão. O texto do horóscopo pode ser bem curto, como pode ser bem grande. Isso daí vai depender de qual é o veículo de informação que está levando esse texto e qual é o intuito. Geralmente, aqueles horóscopos, ao final do ano, fazendo uma previsão anual, costumam trazer muitos detalhes, porque eles estão fazendo uma previsão para o ano. E aí, nesse caso, eles costumam colocar amor, família, amizade, trabalho, saúde. Eles costumam colocar tudo para que as pessoas possam se identificar, pelo menos em alguma coisa ali. Beleza? Bem, esses são os gêneros principais, os gêneros recorrentes no universo do jornal, tá bem? Então, notícia e reportagem, que podem facilmente se confundir, e vocês precisam ficar atentos, tá? Para além do tamanho, porque no Enem não vai ter essa questão do tamanho, a notícia foca no fato, a reportagem no assunto, no tema, tá? E a reportagem vem assinada, a notícia não. A reportagem tem uma informação muito maior e a notícia se atém ali ao fato. Beleza? Editorial e artigo de opinião, os dois são textos argumentativos que abordam uma temática, colocam um posicionamento e sustentam esse posicionamento. O editorial assume o posicionamento do veículo de comunicação, logo vem com o nome do jornal, da revista, enfim. O artigo de opinião vem com o nome do jornalista. E aí ele é escrito em primeira pessoa, para você não confundir com a reportagem, tá? Porque a reportagem não vem em primeira pessoa e o artigo de opinião, sim. E os outros gêneros não podem estabelecer uma confusão, belezinha? Bem, eu espero que vocês tenham conseguido fazer a diferença, conseguido compreender tudo isso sobre esses gêneros. Vou disponibilizar aqui para vocês o meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Se tiver ficado alguma dúvida, ou se surgir alguma dúvida após a aula sobre esse assunto, ou sobre outros assuntos, vocês podem ir lá, mandem as mensagens de vocês, que na primeira oportunidade eu terei o maior prazer em poder ajudá-los, tá bem? Um beijo imenso para vocês, uma ótima semana de estudo e na semana que vem a gente volta com tudo para desbravar esses mares da língua portuguesa, valeu? Então beijos, tchau, tchau galera, valeu Racine, boa noite. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world.